Ruth. Oi, Denise, como vamos? Vamos. Pessoalmente, vamos bem. Globalmente, não tanto, né? Está aí nessa montanha-russa que é a vida, né? A vida está difícil para todo mundo, em todos os lugares. E aqui em Israel, a gente está vivenciando, como dizia, eu não me lembro quem, mas um político aí, nunca antes, e nunca antes nesse país se viu tal coisa. Eu acho que Realmente, a gente aqui em realmente. Israel, eu não vivi aqui antes, E, mas o que tem acontecido aqui eu nunca ouvi falar. eu estou em Israel, toda vez eu falo, já há mais de 50 anos. Eu ainda não vi nada semelhante. Eu cheguei em Israel antes da Guerra de Yom Kippur. A Guerra de Yom Kippur eu passei aqui. E foi realmente uma época de uma expectativa muito negativa, porque era um problema de vida ou morte. Não tinha uma terceira alternativa. E não era igual ao que nós estamos passando agora, sem guerra. Essa guerra que está havendo agora aqui, interna, é muito pior. Muito pior. Não. E cada um de nós que passou já uma longa experiência nesse país não consegue compreender como é que nós chegamos a uma situação dessa. Ruth, exatamente, é, a gente tem, a gente teve uma quinta-feira realmente Terrível. terrível, barulhenta, com prisões políticas. Vamos falar, vamos fazer um resumo do que Quinta-feira estava, porque hoje, sábado, já será o 12º, né? São 12 semanas já de foram iniciadas as manifestações de rua contra essa reforma jurídica que esse governo está fazendo. 12 semanas são quase 3 meses que esse governo entrou. E desde o primeiro momento que esse governo assumiu, até agora, eles ainda não fizeram nada que prestasse. Nós só tivemos problemas. Esse assunto dessa reforma jurídica é uma coisa que fica difícil para uma pessoa que quer ser imparcial continuar sendo imparcial, porque leis não é uma questão de simpatia ou antipatia, não é um problema que você gosta ou desgosta. Existem leis no país e o país é gerido por essas leis. Se depois de 75 anos de existência do país, as leis que regiam até agora, você encontra defeitos, encontra aspectos que você pode mudar, ok. Então, você vem. Para isso, tem um parlamento, que o parlamento é o poder legislativo. Para isso, você tem 120 deputados, que a função deles é legislar. E existe o executivo, que é o governo, que foi eleito democraticamente, em eleições democráticas, e você tem o poder judiciário com o Supremo Tribunal, que é o que faz o que se chama de equilíbrio entre os três poderes. Porque para poder funcionar num regime democrático, nenhum dos três poderes pode ter uma força absoluta. Tem que haver uma divisão de poderes. E nós tivemos, durante esses 75 anos, vários tipos de governos. Nunca em Israel teve um partido que foi majoritário, que ele pudesse eleger mais de 60 deputados
e ter maioria absoluta na Knesset, nem desde o primeiro governo com Davi Ben-Gurion. Ele também não teve maioria absoluta. Nenhum governo teve. Todos os governos de Israel são governos de coalizão. Agora, todos os governos que tiveram nesses 75 anos eram coalizões de vários partidos, de várias correntes, nos quais tinha um dos partidos era o que tinha o maior número de deputados, e o partido que tem o maior número de deputados é o que indica o primeiro-ministro, e uma divisão igualitária entre o número de deputados de cada partido, o número de cargos ministeriais e todas as outras funções governamentais. Vou te dizer que a vida toda foi tudo lua de mel? Não. Houve discussões, brigas e bastante crises, mas tudo dentro de um limite de respeito mútuo e, principalmente, de respeito à lei. Nunca ninguém, até agora, condenou o Supremo Tribunal de Israel como um tribunal que está querendo governar, que está querendo ter força acima do poder do governo, que é o executivo. Nunca. Desde que eu estou em Israel, são três quartos do tempo que Israel existe. Eu estou há mais de 50 anos, e Israel tem 75 anos. Eu nunca vi um nível tão baixo entre os deputados eleitos nessa Knesset como agora. O Likud não é um partido novo, é um partido antigo. E ele tomou poder, não, ele foi eleito pela primeira vez, o Likud conseguiu eleger o primeiro-ministro, foi em 77, quando o Menachem Begin foi eleito. Eu já estava aqui, me lembro perfeitamente, foi o que se chamou a Revolução Política, que pela primeira vez o Partido Trabalhista perdeu a posse do governo. Não conseguiu eleger mais deputados do que o Begin, e naquela época não se chamava Likud, era Mahal, era outro nome, mas o Begin, como líder, ele de um partido que é um partido de direita, mas não é um partido extremista, radical, é um partido liberal. E o Begin foi um governante muito liberal, muito liberal. O respeito que o Begin tinha pelo Supremo Tribunal, aliás, por todo o sistema judiciário, ele sempre dizia Yesh Shoftim beYerushalayim, quer dizer, diz que em Jerusalém existem juízes, quer dizer, juízes, que ele dizia assim, de boca cheia, que diz juízes que você pode respeitar, você pode acreditar, que não são juízes que vão tomar decisões de acordo com tendências pessoais ou políticas que eles têm. Cada um deles pode ter as suas tendências políticas, mas eles não podem fazer política no tribunal. O tribunal é tudo menos uma arena política. E o que está acontecendo agora é que esse mesmo partido do Begin tomou uma fisionomia, adquiriu uma fisionomia completamente diferente. A quantidade de pessoas novas que foram eleitas agora, que não estavam nunca na vida pública, são de baixo nível, e são radicais de direita, como aconteceu na Hungria, como aconteceu na Polônia,
como aconteceu na Turquia, como aconteceu agora na Itália. Mas aqui em Israel, esses partidos como que foram eleitos agora, a Otzma, a Yehudit e a Tzionut Adatit, que são partidos de um movimento que existia há 20, 30 anos atrás, KAR, que era um partido que o Tribunal Eleitoral não concedeu a esse partido o direito de concorrer às eleições, pela característica extremista de direita que esse partido tinha. Pois esse partido agora, essa ideologia, tem dois partidos agora, que além de ser extremista de direita, é religioso também. E religião e extrema-direita junto é o caos. É o caos. É o caos. Não dá. E acontece que, embora o partido Yesh Atid, que concorreu, né, nas últimas eleições, e elegeu 26 deputados, e o Likud elegeu 34. Eles tinham possibilidade de fazer uma coalição. Ainda tinha mais 12 do partido do Gantz, ainda tinha mais do Avodah. Quer dizer, o Netanyahu tinha a possibilidade de fazer uma coalição normal, como sempre teve até hoje, que era uma união de vários partidos que têm ideologias diferentes, mas que eles concordam em abrir mão. Cada um abre mão um pouco, porque nenhum tinha possibilidade de fazer valer a sua ideologia, porque eles não eram numericamente a maioria. Uhum. Agora, acontecer como está acontecendo nesses quase 3 meses que esse governo tomou posse, é um Mas absurdo. essa coalizão não aconteceu porque esses partidos não quiseram, né? Não é que os partidos, nem o Netanyahu, que como ele era o partido que teve mais deputados, foi o que ele recebe a indicação do presidente. O presidente indica, pergunta aos partidos todos, né, quem é que vocês indicam para ser o primeiro-ministro dos partidos que numericamente são mais fortes. E os partidos que indicaram o Netanyahu foram esses dois partidos da extrema-direita, que é a Otzma Yehudit e a Tzionut Adatit, o Shas, que é o partido religioso sefaradita, e o Yadut Torá e Degel Torá, que são os dois partidos Haridim. Então, ficou um governo de direita, com extrema-direita e com religiosos radicais. E todos os outros partidos ficaram juntos na oposição. Agora, mesmo assim, num regime democrático, é um regime democrático, quer dizer, a democracia não é o direito da maioria. A democracia, antes de mais nada, tem que zelar pelos direitos da minoria. Isso é um regime democrático. Você tem mais poder e você tem mais obrigações com a minoria, porque o direito do cidadão, os direitos humanos, o respeito pela liberdade de pensamento e de expressão, tudo você tem que garantir à minoria, sendo você um partido majoritário, mas o regime é democrático. Israel, quando foi decretada a independência de Israel, 3 palavras definiram Israel: partido judeu, partido democrático e um partido e um país
é, como é que se, judaico, democrático e qual é a terceira palavra? Vou me lembrar daqui a pouco. Mas o fundamental, judeu e democrático. Sim. Se primeiro era democrático e depois era judeu, essa discussão ficou até hoje. Mas essas duas palavras são sagradas num regime parlamentar. Parlamentar, democrático, judaico. Agora, você entra num governo desse e mal você se senta com todos os problemas sérios que tem Israel, que tem tido através dos anos, não foram eles os culpados, problema terrorista, o problema é da segurança, o problema de que nós não conseguimos fazer nenhum acordo com os palestinos, conseguimos fazer com países árabes muçulmanos que estão aqui no Oriente Médio, mas que não estão nas nossas fronteiras, como os Emirados, como Bahrein, como temos paz que conseguimos fazer com a Jordânia, com os quais nós temos fronteiras conjuntas, com o Egito, idem. E aqui dentro, na mesma terra, nós não conseguimos fazer com os palestinos, não tem possibilidade. Mas isso não é uma coisa que aconteceu por causa do atual governo, é uma coisa que vai decorrendo desde que Israel existe. Agora, fazer deste governo digamos, transformar o atual governo numa corrida para fazer uma reforma judicial que visa, primeiro, salvar duas pessoas que estão envolvidas em crimes e que um já teve preso e está ainda em condenação de outros crimes, que é o Deri, e segundo, que é o próprio primeiro-ministro Netanyahu, que está com 3 processos nas costas. Então, você vai assumir um governo com uma única intenção, você deixa tudo de lado. O Irã, com o problema atômico, o problema da carestia de vida, o problema da segurança que nós temos em todas as fronteiras, o problema do terrorismo interno. E só cuidar de fazer, primeiro de tudo, modificar toda essa legislação que pudesse dar tanto ao Deri quanto ao Netanyahu o sossego, se livrar dos julgamentos a que eles estão sendo submetidos. E por causa dessa atitude absurda, antidemocrática, de desrespeito total a tudo que tem sido mantido como lei dentro desse país, só porque você precisa salvar a sua pele, não dá. Existem limites que um povo pode suportar. O povo de Israel, povo judeu, não é um povo homogêneo. 2000 anos de diáspora fizeram com que os judeus, que estavam espalhados pelo mundo, adotassem culturas diferentes e aprendessem línguas diferentes, costumes diferentes, continuaram sendo judeus, mas se adaptaram, tiveram que se adaptar à vida dos países onde eles estavam. São 2000 anos. Em 75 anos, você não pode corrigir 2000 anos de diáspora, mas você entende. Então, se cada um desses partidos se transformar em partidos que defendem grupos e não o todo
Quer dizer, eu, para ser de um determinado partido, vai ser um partido de judeus que vieram do Oriente, de países do Oriente, os outros que vieram da Europa, os outros que vieram da América do Sul, os outros, quer dizer, Sfaradi, Ashkenazi, Mizrahi. Não dá. Nós não somos todos esses povos, nós somos um povo judeu que tem gente de várias origens, que falam outras línguas, que fazem outras comidas, que cantam outras músicas, mas a base judaica é uma só. E você, então, não pode fazer de cada partido um nicho, e de cada nicho você achar que você vai governar de acordo com a tua crença. Não dá. Não dá. Porque hoje em dia, mesmo que 75 anos não são 2.000 anos, mas o número de casamentos mistos que eu digo, são judeus de várias origens, judeus Sfaradi, com Ashkenazim, com Mizrahim, todas as línguas de todos os hábitos, não tem uma família que não tenha uma mistura. E isso é que vai dar a característica básica do nosso povo, essa diferença de Ashkenazi, Sefaradi, e eles enfiaram na cabeça do povo da parte mais fraca, os menos Esclarecidos. os que menos se sobressaíram na vida pública. É evidente que os judeus que vieram dos países árabes, eles têm uma situação, digamos, de menor possibilidades, tanto financeira quanto intelectual. Por quê? Porque eles vieram de países pobres. Os países de onde eles vieram eram pobres, países onde eles não tinham liberdade, eles não podiam estudar, eles não podiam subir nas carreiras profissionais. Não pode comparar com o judeu que veio de países democráticos, como os Estados Unidos, ou nós que viemos da América do Sul, que podíamos estudar o que a gente quisesse, trabalhar no que a gente quisesse, não havia antissemitismo, nós éramos livres. Logicamente que vai demorar um tempo até que essa diferença diminua entre essas camadas da população. São camadas que existem durante esses 75 anos que ainda não se igualaram. Não é uma sociedade homogênea, a sociedade israelense. Ainda se falam muitas línguas e tem jornais impressos em muitas línguas, até que se consiga chegar a um modus vivendi de que nós vamos... Agora, isso não quer dizer que ele vale mais ou vale menos do que eu. Agora, você pegar e explorar isso para dizer o Supremo Tribunal tem 15 juízes, tem um que é árabe, tem 2 que são Mizrahim ou Sfaradim, o resto é tudo Ashkenazi. Então, dizer que isso é proposital? Não, é porque os Ashkenazim vieram de países onde eles tiveram maior chance de estudar. Já chegaram aqui em Israel com diplomas nas mãos. E os outros tiveram que começar do nada. Vai chegar lá, mas você não pode forçar a barra. Agora, o que Queria eles que você querem... explicasse o que isso está interferindo. Na verdade, eles estão querendo mudar essa situação, colocando parâmetros, não é isso? Sim, eles querem de uma forma, digamos, não natural, de uma forma em que você vai modificar leis, onde você vai modificar completamente, até hoje, nesses 75 anos, esses 15 juízes do Supremo Tribunal são eleitos por uma comissão. É uma comissão que é formada por deputados, por ex-juízes, pela ordem dos advogados,
por uma série de homens públicos que formam uma comissão que elege entre os juízes que existem já nas outras, que tem o Tribunal de Shalom, o Tribunal Merhosi, quer dizer, o distrital, e o Tribunal Geral Nacional. Então, esses juízes que estão trabalhando há anos nesses vários tipos de tribunais que existem, como em todo o país democrático, são candidatos e são eleitos por essa comissão, são escolhidos por essa comissão e eles têm, geralmente, até a aposentadoria, se eles não cometerem crime, não fizerem nada que não permita que eles continuem exercendo a função de juiz, eles vão até a aposentadoria. E existe uma cláusula que se chama seniority, que o juiz mais antigo, que está atuando como presidente do Supremo Tribunal, ele escolhe aquele que vai substituí-lo quando ele for aposentado. Agora, você querer pegar essa comissão e transformá-la numa comissão política, quer dizer, deputados políticos, deputados da coalizão governamental, eles vão ser a maioria absoluta nessa comissão. Não dá. E não pode, né? Não dá. Então, começa por aí, que é a coisa mais importante. E, segundo, a modificação de leis básicas que existem desde que o país funciona, que diz respeito a esse problema de deputados ou políticos que cometeram faltas e foram julgados e foram condenados à prisão, qual é o tempo que depois eles têm que ficar fora da vida política até que eles possam voltar. Ou, por exemplo, no caso de um deputado que ele já estava com faltas e em julgamento, e nesse ínterim ele é eleito e escolhido para ser primeiro-ministro, se ele pode ou não pode exercer a função. Todas essas leis, tudo isso é regido por leis. E todas essas leis, eles querem mudar num espaço de 2, 3 meses, coisa que outros países fizeram, porque tudo que a gente está fazendo aqui não é novidade, não é coisa que os israelenses inventaram. Outros países mais antigos do que nós, mais evoluídos do que nós, já passaram por essas fases sem esse problema dos nichos, mas dessas modificações judiciais que o tempo vai mostrando que precisa mudar, mas eles levam anos. Não pegar uma montanha de leis e colocar no plano de trabalho da Comissão de Direito e de Legislação e não fazer mais nada. Nada mais existe enquanto não terminar. E eles puseram uma data antes de Pêssar, porque depois de Pêssar a Knesset entra em férias de verão de um mês. Então, tem que terminar essa legislação, não importa como. E é por isso que está havendo essas manifestações, que todo mundo, todo o povo, todas as camadas do povo vai ser prejudicada de uma forma ou de outra com essa modificação tão radical da legislação de Israel e principalmente com o fato de esvaziar completamente os poderes do Supremo Tribunal. Ruth, me explica uma coisa. A gente está vendo que essas manifestações estão acontecendo e cada vez de forma mais agressiva, e muita gente reclama que numa quinta-feira
as pessoas estão trabalhando e param de trabalhar para ir na manifestação, e que não é dessa forma que se consegue. Que que, o que que a gente pode avaliar disso? O Não, que as que, pessoas que vão às manifestações, eles não são obrigados, só vai quem quer. mas Então, muitas liberam, né? Muitas esses empresas que vão liberam. não reclamam se vai trabalhar, se não vai trabalhar. Quem Sim, reclama é os que não vão se exatamente. manifestar, que É. atrapalha a vida deles. Evidentemente, agora, você não pode fazer uma manifestação. Primeiro que a manifestação, para você fazer de rua, você tem que ter licença da polícia. A polícia tem que dar licença. Você não pode resolver que vai fazer uma manifestação e fechar uma via de trânsito importante. Não. Então, tem que ter licença da polícia. A polícia está lá no meio de tudo isso. As pessoas que são prejudicadas porque o trânsito fica ruim, às vezes eles fecham uma via de trânsito como é o Ayalon, lá em Tel Aviv. Principalmente isso acontece em Tel Aviv, porque são as vias de trânsito que vão de Tel Aviv para todos os lugares de Israel. Logicamente que as pessoas que são afetadas, porque vão levar 2 horas parados, porque a estrada está fechada, eles reclamam. Mas a violência não é por causa disso. O que está trazendo violência são que, até agora, esses que são a favor dessas modificações, os que são, principalmente desses partidos mais radicais, eles agora estão começando também, porque até agora eles não vinham se manifestar, eles estão começando a vir nas manifestações para agredir, para fazer violência. E o que está acontecendo também é que, em certos pontos, a polícia é obrigada também a atuar com mais violência quando o número de manifestantes está se tornando cada vez maior, está aumentando progressivamente o número e também o tipo de programação que eles estão fazendo está maior. Quando nós falamos de quinta-feira, o que aconteceu na quinta-feira? Foi marcado com antecedência Yom HaShituka Leumi, quer dizer, o Dia da Paralisação Nacional, que foi programado em todo o país, em todas as grandes cidades e as cidades menores, paralisar as atividades. Shituk é paralisar. Então, a polícia estava lá, tinham milhares de manifestantes e milhares de policiais. Agora, a polícia começou a usar também de violência, de pegar aqueles caminhões de jatos de água forte e usar, e prendeu essa quinta-feira, em todo o país, pelo menos umas 100 pessoas, não é que foram presas, foram detidas para serem interrogados e depois que eles não cometeram nenhum crime para eles ficarem presos. Eles podem ter desrespeitado as ordens de não fechar, não obliterar o trânsito em determinadas vias de trânsito importantes. Então, eles fizeram o contrário, fecharam 2 horas. Então, alguns daqueles que ficaram, que eles não aceitavam o convite do policial para sair, e ele era empurrado à força, entendeu? Então, esses eram detidos e colocados em carros especiais da polícia Muito se para serem falou, levados muito para se o falou justiça. em prisão política, né? Muito se falou em prisão política. Sim, escuta, essa manifestação é política, Sim, sim, claro. não tem nenhum Mas outro caráter. assim, então, Agora, o pior em toda essa história é que, de algumas semanas para eu até já expliquei uma vez, que um dos problemas com relação à perda da força do Supremo Tribunal
é de que nos tribunais internacionais, quem pode defender um cidadão de outro país é só o Supremo Tribunal, diante do Tribunal Internacional de Hague, não os outros tribunais, só o Supremo Tribunal. E quem são as vítimas possíveis maiores desse tipo de condenação são os militares, ou os aviadores, pilotos, ou outros militares que atuam, digamos, na zona palestina, quer dizer, que é fora das fronteiras de Israel, as fronteiras legais do Estado de Israel, e ali já é a área da Reshuta Palestinait, da Autoridade Palestina. Se esses tribunais internacionais condenarem ou julgarem esses militares, só quem pode defendê-los é o Supremo Tribunal de Israel. Se você tira a força do Supremo Tribunal, eles não têm quem os defenda. Então, eles podem ser presos por outros países. Está entendendo? Então, os militares, esses militares que são as possíveis vítimas desse tipo de prisão, disseram, bom, por que eu vou sofrer uma ameaça de prisão? Eu vou ter uma ameaça da minha vida, de sobrevivência, para mim salvar o país, e ninguém vai fazer nada? Então, eles começaram a se juntar e a mandar cartas e a fazer protestos, primeiro com os comandantes deles, porque eles são militares, eles não têm que se entender com a Knesset, com os deputados, com os partidos, porque militar não pode se envolver em política. Então, tudo que eles fazem é no âmbito militar, de dizer que eles vão se negar a prestar serviço de milímetro, de reserva, que eles vão se negar a fazer determinados voos que são perigosos, de atacar a Síria, como todo mundo diz que ataca, né? Nós não dizemos que não, mas os pilotos que vão lá dizem, bom, eu não quero cair, o meu avião vai cair, ou eu vou ter que pular de paraquedas para me salvar e vou cair em território sírio, ou iraque, ou libanês, não sei o quê, vou ser preso e vou ser condenado e eu não tenho um tribunal que vai me defender? Então, eles disseram, então eu não vou fazer isso. Agora, como que Israel é um país que pode funcionar sem que tenha defesa 24 horas por dia? Nós nunca sabemos a que horas é que algum doido vai resolver fazer alguma coisa e entrar aqui, bombardear e fazer o que quiser, e os aviões tiverem que sair daqui e começar a voar e atacar e a revidar. De modo que não é um país como todos os outros países normais. Israel é um país, é o único país que tem ameaça de sobrevivência todos os dias, que são feitas por outros países, que são países membros da ONU, e ninguém diz nada, e ninguém faz nada. Então, do momento que esses militares começaram a sentir que eles são as primeiras vítimas, a situação aqui ficou muito preta. E na quinta-feira, o ministro da Defesa fez um anúncio de que ele ia falar à imprensa. Nessa mesma quinta-feira à noite, foi essa quinta-feira agora, anteontem, o Netanyahu tinha que viajar para a Inglaterra. Ele estava convidado pelo primeiro-ministro inglês para um encontro entre os dois governantes. E então, não que o Netanyahu não tivesse falado antes com o ministro da Defesa. O ministro da Defesa se encontrou com o chefe do Shabak, com o chefe do Mossad, com o chefe do Exército e todo o Estado-Maior do Exército.
e recebeu um relatório trágico, trágico, da situação que está se formando em todas as fronteiras de Israel, que nós temos, é o Líbano, é a Síria, embora não seja fronteira terrestre, mas é o Irã, que manda através do Líbano e da Síria o que ele quiser para cá, tanto foguetes, quanto aviões, quanto drones, que diz que a ameaça de extermínio está na porta. Nossa. Não é para daqui a um ano, não, é para já. Esse é o relatório que o ministro da Defesa recebeu durante alguns dias, até na quinta-feira. Na quinta-feira, ele disse: Adkan, até aqui, eu tenho que falar com o primeiro-ministro e dar um jeito nessa situação. É impossível. Eles têm que paralisar. Não é que ele queria que saísse guerra contra todo mundo. O que queria o ministro da Defesa? Que parassem a corrida de legislar essas leis até Pêssar. Para tudo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos debater, vamos ver o que se pode fazer, porque eu não posso dispensar 100 pilotos de uma unidade dessa, 200 de uma unidade especial de cyber, que eu não tenho cyber, nós estamos expostos a qualquer intervenção através dessas tecnologias. Nós não podemos dispensar 400 e outros tantos oficiais que disseram que não vêm fazer Miluim, não são oficiais da ativa, da reserva, mas todos eles fazem centenas deles fazem 50, 60 dias de Miluim por ano. E os pilotos, eles fazem os da reserva. Eles têm treinamento uma vez por semana, a vida toda. Isso em prejuízo da vida dele particular, da vida profissional dele, não importa. Nós não vamos mais fazer nada disso. O ministro da Defesa, ele é o responsável pela defesa do país. Ele diz: eu não posso segurar isso, eu não posso tomar uma responsabilidade dessa. E vai ao primeiro-ministro falar. E o ministro, o que faz o Netanyahu? Ele impede ao ministro da Defesa de falar em público, ele não falou, e, ao invés disso, ele veio falar. Ele tinha que viajar para Londres a uma determinada hora, 6, 7 horas da noite, e cancelou esse voo, e marcaram um voo para 4 horas da manhã, e ele veio à televisão às 8h30 da noite para falar. Agora, ele veio falar dizendo: Adkan, até aqui, até agora eu não intervi nesse problema da legislação, não porque ele não quisesse, porque ele estava impedido de fazer isso pela conselheira jurídica do governo, que diz que ele, como ele está agora baixo a 3 julgamentos, ele não pode interferir em nada que seja legislativo, porque isso vai criar uma situação de impossibilidade de que ele possa, por acaso, estar em contato ou em disputa com juízes que vão julgá-lo. Então, ele não pode interferir em nada disso. E ele disse na televisão: Adkan, até aqui, desse momento em diante, eu entro nessa questão e eu vou interferir. Nesse momento que ele disse que vai interferir, ele feriu uma lei. Existe uma lei que proíbe a ele de fazer isso, e na mesma hora a conselheira jurídica mandou uma carta para ele dizendo que ele interferiu nesse processo, de que existe uma impossibilidade dele entrar dentro dessa disputa
legal por causa dos processos que ele está carregando e dos juízes, que ainda não sabemos quais, que serão aqueles que vão julgá-lo. E ele fez isso. Fez isso e pegou o avião e foi para Londres e está lá em Londres e vai voltar ou na madrugada de hoje ou amanhã e larga o país como está. Logicamente que o dia de ontem, de quinta-feira, que estava programada toda essa manifestação e paralisação, foi uma coisa imensa. Foi em Jerusalém, em Tel Aviv, em Haifa, em Ranana, em Kfar Saba, em Herzliya, em Natânia, em Ashdod. Fecharam a entrada do porto de Ashdod. Foi assim uma coisa horrível, horrível. Milhares e milhares de policiais de todas as de todas como é que se chama? Instâncias. Os tipos que tem de polícias separadas, de fronteira, de civil, todos estavam convocados, porque foi uma confusão tremenda. Uma confusão tremenda durante o dia de quinta-feira. E no dia de quinta-feira, além de tudo isso, eles programaram essa mesma comissão que dirige todas essas manifestações, uma manifestação específica que seria a noite em Bnei Brak. Por que em Bnei Brak? Porque em Bnei Brak residem a maioria, uma grande maioria dos Haredim, que os deputados, são 7 deputados que os Haredim todos têm. Eles representam um décimo da população de Israel. E eles, nesse pacote todo de leis que estão sendo modificadas, algumas das leis é que diz que eles estão dispensados absolutamente de todo e qualquer serviço militar. Nenhum deles presta serviço militar. Além disso, os que estudam Torá vai ser equiparado ao mesmo jovem que está fazendo o exército e depois que ele termina o exército, que ele vai poder estudar na universidade. Não, esses Haredim, eles têm tudo isso sem ir para o exército. Além do mais, aumentar o orçamento para pagamento do ensino de todas as crianças, em todos os níveis dos Haredim, e aumentar o salário desses que estudam Torá. Chega um ponto que toda a maioria do país que vai para o exército, que trabalha, que faz miluim até os 45, 50 anos, diz: até quando eu vou poder engolir isso? É demais, né? É demais. É uma Agora, coisa que... Uma coisa que você falou que está aqui, essa declaração do ministro da Defesa de que Israel está desprotegido. Como é que fica essa situação? E o que eu queria Fica. entender, ele não fez a declaração, mas se sabe que era isso que ele iria falar. Como é que você Sim, sabe? não, mas foi anunciado porque quando o Netanyahu veio falar, ele disse o que ele ouviu do ministro da... E ele disse o que ele ouviu do ministro da Defesa, mas ele disse ele está exagerando. Ah, tá. Aí o ministro da Defesa, eu estou exagerando, sim, mas se acontecer alguma coisa, quem é o responsável? Eu, ministro da Defesa, eu sou o responsável. Então, criou-se aqui em Israel uma situação que nunca houve, nem mesmo na Guerra de Yom Kippur. De modo que as pessoas são pessoas de bem, as pessoas são normais, trabalham, pagam impostos,
fazem miluim, os filhos vão para o exército. E agora criou-se um problema, que agora, na semana que vem, tem o dia Yom Zikaron. Yom Zikaron le Halalei Tzahal. É um dia de recordação por todos aqueles que morreram em defesa do país. Aqueles que são militares e também até jovens e crianças que morreram em atentados na segunda intifada, como teve em Haifa 2 ônibus que foram explodidos, e eram ônibus que levavam estudantes jovens que estavam de volta da escola. Num ônibus morreram 17 crianças, no outro ônibus 20 e tantos crianças. Todos eles são também protegidos por leis, e a família, que são as famílias enlutadas. E as famílias enlutadas, esse ano, está havendo até entre eles uma divisão, que eles dizem que eles não querem ver nos cemitérios, na hora que às 11 horas toca a sirene e tem uma cerimônia no país todo, em todos os cemitérios militares do país todo. E tudo para, o transporte para, todo mundo para, fica em pé durante aqueles 2 minutos que a sirene toca, em homenagem a esses mortos. E os pais, as esposas, os filhos, os irmãos, as famílias dos mortos, dizem que não queriam ver nesse dia políticos nos cemitérios. Eles não estão capacitados a vir ouvir discursos de gente que vem fazer política sobre o defunto que ele está vindo recordar. Se bem que esses políticos que vêm são obrigados, porque o governo é obrigado a mandar um representante em cada cemitério. Agora, o que acontece é que, atualmente, como tem essa maioria do Likud, desses partidos religiosos, que eles vêm e começam a falar que o quanto eles fazem em benefício do país. E esses pais e essas esposas não estão dispostos a ouvi-los. Então, o que está agora também preocupando todo mundo é o que vai acontecer na semana que vem, quando chegar o Yom HaZikaron, se no cemitério, em vez de ter uma cerimônia como é todos os anos, estadual, mamlartit, como eles dizem, respeitosa, séria, vai se transformar também em manifestações políticas. Que entre os pais existirão aqueles que são a favor e aqueles que são contra, se não vai haver, inclusive nos cemitérios, se não vai haver confusão. Então, nós chegamos a uma situação que nunca existiu aqui. Nunca existiu aqui. E nós estamos também no feriado de Ramadã, né? Que começou na Ramadã já começou. Começou na noite de quinta para sexta. E também o governo, a polícia, todo mundo pede, pelo amor de Deus, para os judeus não se aproximarem do Har HaBayit. Sexta-feira, ontem, tiveram quase 70 mil muçulmanos, que os muçulmanos, nas sextas-feiras, que é o dia mais sagrado, eles têm direito, mesmo os que vivem nos territórios ocupados, eles recebem direitos, não todos, mas quem pode recebe um visto especial para ele poder entrar em território israelense e vir a Jerusalém para rezar na mesquita de El-Aqsa. Imagina se chegam 60 mil, 70 mil muçulmanos
e resolve um louco igual o Ben-Gvir a entrar lá e provocar. Aliás, o Ben-Gvir foi... Ah, não, foi o Motrix, que a França que não existe, né? Que palestino é um povo inventado. Teve isso Não, não também, foi o né? Ben-Gvir. Quem Foi fez o isso Motrix. foi o Smotrich. Motrix, Smotrich, que foi convidado lá na França né? e fez um discurso tendo nas costas, ele estava no pódio discursando e atrás dele uma fotografia imensa de Eretz Israel Ashleimah, quer dizer, a terra de Israel com tudo, incluindo a Jordânia. Não só os territórios ocupados, incluindo a Jordânia. Então, logicamente que o rei da Jordânia abriu a boca no mundo. Onde é que já se viu? Tem embaixador de Israel aqui, em Amman, e nós temos embaixador em Jerusalém. Como é? Quem é que vai me garantir que isso que eu estou fazendo está certo ou que eu estou seguro? Se eles, o ministro da Fazenda, em Paris, para o mundo todo. Foi o fim da picada. O fim da picada foi... Olha, nunca, É, nunca houve nada semelhante. porque Nunca. são radicais e radicais que assumem o poder, aí é fogo. Porque eles Sim, nunca... mas É acontece aquela que história, né? Quem nunca comeu melado, né? Se o Sim, amor... mas ele era radical antes. Ele, quando jovem, ele era terrorista judeu. Sim, mas O ele nunca esteve Ben-Gvir no poder. também foram presos. E o Netanyahu sabia. Ele não são pessoas desconhecidas para o Netanyahu. Pois é. Quando ele fez com eles coalizão, ele sabia com quem que ele estava fazendo. Ele não era obrigado a fazer. Não tinha ninguém com revólver na cabeça dele dizendo que eu sou obrigado a assinar um acordo de coalizão com eles. Ele assinou, ele sabia com quem que ele estava fazendo. De Putz, modo que é uma situação assim muito difícil, e enquanto isso continuam acontecendo terroristas, aquele problema que teve quase 2 semanas atrás, que lá no Tzomet Megiddo, em Megiddo, que disse que explodiu, e que só mais de 10 dias depois é que ficou sabendo toda a história. Um camarada palestino que estava no Líbano saiu do Líbano, atravessou a fronteira com Israel, sem ser visto, carregando uma mochila com aparelhamento explosivo em alta escala, com cintas explosivas. Pegou carona de carro, chegou até Megiddo, desceu. Ao lado da estrada tem terrenos baldios. Escavou, enfiou lá uma parte dos explosivos. Saiu, acionou de longe. A explosão foi de tal potência que atingiu um carro, não na pista ao lado, do outro lado da pista. Um carro que estava passando, um árabe, por acaso, que foi gravemente ferido dentro do carro dele. Saiu dali, pegou outra carona, voltou para o norte e foi andando em direção à fronteira do Líbano outra vez. Nesse ínterim, depois que já tinha havido a explosão, aí o exército já estava atrás do carro que tinha dado carona. E chegaram lá no norte a tempo antes dele atravessar de volta para o Líbano. E quando ele viu os soldados, ele fez um gesto como se fosse acionar, que o exército já sabia que ele estava com um cinto explosivo, como se ele fosse acionar o cinto. Então, mataram ele antes, que é para poder mostrar que realmente ele estava com explosivos.
O que isso criou de problema para o Exército, porque foi uma falha. É. Como é que Toda a ele entrou? fronteira com o Líbano existem postos aéreos de... Agora está sendo construída uma, um muro, como fizeram em Gaza. E, então, agora estão construindo também lá, mas ainda tem umas partes que não estão protegidas. Mas tem aqueles postos de observação. Ninguém viu, ele entrou, saiu, ninguém viu. Quer dizer, isso para o Exército é uma calamidade. E é mesmo, né? Não Uma só para calamidade. exército, mas para todo mundo, porque Assim, pois é, é uma assim como entrou um, não pode entrar qualquer outro. pode entrar qualquer outro. Então, o que leva a crer é que essa situação interna daqui, com toda essa confusão que está acontecendo com os militares, está levando o Hezbollah, o Nasrallah, a entender que agora é uma ótima oportunidade para eles fazerem ataques terroristas, porque a confusão aqui está muito grande, eles estão mais livres. O que ele não deixa de ter razão, né? A prova é que o cara entrou. Pois é. É. Putz, Deus nos Olha, ajude. é, e isso que eu não estou falando do que aconteceu na quarta-feira antes, porque tanta coisa aconteceu que eu já contei só o fim. O princípio já É. é incrível, incrível a situação que nós estamos atravessando. Putz, o que que a gente pode esperar dessas manifestações? Eu já te perguntei isso uma vez e vou te perguntar de novo. Tem chance desse poder do povo de O mudar? que Porque a gente a única coisa não que você sai pode nada do lugar. esperar é que existe uma pressão muito grande. Por exemplo, o Netanyahu, ele, pessoalmente, está disposto a fazer o que se chama de abrir mão. O Netanyahu, por ele, estaria disposto agora a dizer para o ministro da Justiça: vamos parar, agora é Pêssar, de qualquer maneira não se trabalha, vamos sentar, vamos conversar e vamos paralisar toda essa legislação. E vamos entrar em algum acordo com a oposição e com toda a Knesset. Porque já se tentou, na nossa última entrevista, naquele mesmo dia, foi uma quarta-feira, depois que nós gravamos, à noite, às 8h pouco da noite, o presidente Herzog veio apresentar uma proposta de um acordo em torno dessa, Mas ele não aceitou. contando X leis, essa, e como nós vamos fazer modificações que não sejam tão extremistas como essa que o nosso ministro está fazendo junto com o presidente da Comissão de Leis da Knesset, e vamos sentar e fazer. E ele chamou e botou na internet. Quando ele terminou de falar, vocês entrem nesse link, está escrito tudo isso. O povo todo mundo tem acesso. Não adiantou nada. Então, e de lá para cá, já outros grupos de juristas, professores, de diretores de universidades, todo mundo tem falado e pedido e escrito em todas as línguas que você queira para parar. Vamos fazer isso com calma. Vamos discutir parágrafo por parágrafo. É impossível fazer só com uma lei. A oposição tinha colocado mais de 2.000 quesitos para discutir. Imagina, 2.000 quesitos para uma lei que eles querem votar em menos de uma semana? É. Não dá, não tem. Então, realmente você chega assim
num estado que você diz, não tem o que fazer, vamos fechar o negócio, porque Mas isso que eu não te tem quem perguntei, dirija, então, quem ele- não tem, como é? você Quem disse não que tem competência que não se estabeleça. competência não se estabeleça, então é isso. Então vamos fechar o negócio. Mas, Não ô, temos Ruth, competência, você disse que o Netanyahu estava disposto. exato. Ah, Mas o ministro, o Yariv Levin, disse: eu não faço nenhuma concessão. e ele que manda. Ele que manda. Então, as Porque manifestações. se o Netanyahu quiser, ele pode demiti-lo. Sim, O Netanyahu pode demitir o ministro. Não tem problema, ele é primeiro-ministro, ele pode demitir o ministro mas ele dele. demite o ministro, ele corre o risco de perder o cargo. Mas, exato. Então, É, nós estamos nessa para situação. aguardar. Vamos ver o que vai ser, né, Ruth? Infelizmente, as coisas só pioram, né? Agora vamos ver hoje à noite ainda o que tem para As coisas acontecer. só pioram. Lá em Londres, manifestações enormes contra o Netanyahu, só de judeus e de É, israelenses que moram lá. pois é. Em frente ao hotel, no Downing Street, onde ele esteve, tinha manifestações contra ele. É. Realmente, ele é um cara de pau. Que nada disso abala ele. Nada disso. Nada disso É, abala ele. tá bom, Ruth. Vamos aguardar e ver o que vai ser. E sempre com a esperança de dias melhores. Está difícil, É, mas a gente não pode desanimar. Nunca, jamais. caso sério. Obrigada, É Ruth. isso aí. E como a gente Vamos também ver. vai ser igual os principais jornais, não tem mais o que dizer, não tem nada mais importante a se falar. Não que não seja importante, mas realmente a prioridade do dia é que essa confusão toda acabe e que as coisas voltem o mais rápido possível para os seus lugares. Que o estrago está feito, né? Até consertar esse estrago todo aí vai demorar, Não né? é brincadeira. É. Tá bom, Ruth. Realmente é uma situação seríssima. Vamos ver. Tomara, Deus queira que o juízo chegue na cabeça de quem tem que chegar. É. Tá bom, querida. Um beijo e Um até beijo para você também. Uma boa semana para todo todos nós. mundo. É, Isso. nós. Tchau. Tchau.